Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Criaturas Estranhas é uma coletânea de contos selecionados por Neil Gaiman. O elemento central de todos os contos apresentados nessa coletânea já é descrito no próprio título. Todas as histórias são a respeito de criaturas estranhas. Algumas criaturas são mitológicas, outras criaturas sequer têm um nome. É o exemplo da primeira criatura do primeiro conto, que é descrita apenas por esse desenho aqui. Ela começa como uma manchinha e ao longo da história ela vai se transformando numa mancha diferente. Em nenhum momento é utilizada uma forma verbal para rotular a criatura. Assim como no primeiro conto, haverão outros contos em que aparecem criaturas inomináveis. Mas também existem aquelas criaturas mitológicas que todo mundo já conhece, como uma sereia, um lobisomem. Aliás, a única criatura que se repete nesse livro é o lobisomem. Tem 2 contos diferentes de lobisomem nessa história. Um dos contos de lobisomem se chama Gabriel Ernest, foi escrito em 1909, eu gostei bastante. E o outro conto de lobisomem foi escrito em 1942 e o título é O Lobisomem Cabal, e é um dos contos que eu achei mais divertido nesse livro. Dentre todas as histórias escritas aqui, o título da que eu gostei mais é Venha Dona Morte. Eu acho que é a história mais interessante que tem nessa coletânea. Acho que pelo título já dá para saber que a criatura descrita no conto é a morte em si. Eu gostei muito da forma como o autor criou a morte e todo o psicológico ao redor disso, não apenas aquela reação primitiva de medo que é quase instintivo em todas as pessoas, mas até mesmo os sentimentos de orgulho, ego e vaidade são expressados nessa história de uma forma que eu gostei bastante. Todos os contos nesse livro são bons, alguns são muito bons, outros são apenas ok. O conto que eu gostei menos é um conto chamado Ou Todos os Mares com Ostras. Foi escrito em 1958 e eu não gostei muito do desenrolar. Significa que o conto seja ruim? Não. O fato de eu não gostar não significa que não exista qualidade no que foi escrito. Apenas não caiu no meu gosto. Na verdade, eu achei que os personagens e toda a história foi bem construída. Até mesmo a criatura que é descrita na história é bem interessante. E ela segue toda uma coerência, assim, bem narrado, mas não caiu muito no meu gosto. Um exemplo de conto que é bom, é bem escrito, mas eu gostei porque eu gostei do protagonista, é um que é intitulado Prismática. Foi escrito em 1977 e basicamente é uma história que usa muitos elementos humorísticos e o protagonista resolve todos os conflitos dele na base da astúcia, sendo mais esperto do que os outros, mas sem cair na arrogância. Ele consegue manter uma atitude bem carismática e segurar a gente até o final da leitura. Eu acho que um outro exemplo de conto nesse livro que eu achei que foi bem divertido pelo fator do humor é um conto cujo título é O Voo do Cavalo, escrito em 1969, e ele é bem engraçado porque basicamente descreve um viajante no tempo. Seria uma história de ficção científica, só que com criaturas mitológicas. Então esse viajante no tempo volta no tempo porque na sociedade do futuro em que ele vive não existem mais cavalos. Então ele volta no tempo para procurar, numa época pré-atômica, para procurar um cavalo e levar até o futuro. Só que o que ele encontra é uma outra criatura, só que ele é muito atrapalhado e ele não sabe entender muito bem o que ele encontrou. Eu achei que ficou muito divertido o resultado. E o que me motivou bastante a comprar esse livro e ler é um conto da Diana Wynne Jones. Eu adoro essa autora. E apesar de já conhecer o conto que foi publicado nesse livro, eu comprei essa edição mesmo assim. Eu gostei bastante da capa, gostei bastante do visual. Eu gosto muito do fato de haver o conto da Diana Wynne Jones nessa edição. O mesmo conto da Diana Wynne Jones que foi publicado nessa coletânea, também foi publicado nessa coletânea. Essa coletânea aqui é uma coletânea de contos exclusivamente da Diana Wynne Jones. São 4 contos. O tema de todos é a magia. E esse conto é ambientado no universo do Crestomanci, que é uma série de 7 livros escritos pelo Diana Wynne Jones. O conto foi publicado originalmente em 1982, ou seja, tem mais de 30 anos já.
e continua tão divertido na segunda leitura quanto na primeira vez que eu li. Existe uma diferença nos títulos. Nessa edição aqui, o título do conto é O Filósofo de Teari. Nessa edição aqui, o título do conto é O Sábio de Teari. Eu acho que é uma questão mais de interpretação na hora da tradução. A ideia principal do conto se manteve. Eu acho que tanto faz você ler esse conto nessa edição quanto nessa edição, não se perde muita coisa. E finalmente, eu acho que cabe aqui comentar que alguns dos contos desse livro foram escritos para esta coletânea. No entanto, o conto do Neil Gaiman que foi publicado nessa edição é O Pássaro do Sol. Esse mesmo conto aparece em outras coletâneas de contos do Neil Gaiman, que é o Coisas Frágeis, que eu já comentei nesse vídeo, eu vou deixar um link aqui. Mas este conto específico, O Pássaro do Sol, eu acho que eu já falei um pouco mais a respeito dele numa outra coletânea de contos, que tem um título muito longo. Eu não vou saber falar o título aqui, mas eu vou deixar um link aqui em cima também, se você quiser ver. E você, é fã do Neil Gaiman? Já leu esse livro? Me diz aqui nos comentários quais são os seus contos favoritos, me deixa um joinha se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!